Fala galera, hoje a gente está aqui para mais uma aula, a parte 2 da aula de emoções e sistema límbico. Nessa segunda parte, quais são os tópicos que a gente vai estar vendo, aprofundando um pouco mais sobre essa relação das emoções e as áreas cerebrais ligadas aos aspectos emocionais. Então a gente vai estar vendo os aspectos evolutivos em termos de evolução filogenética, comparando os animais, não humanos, os não primatas, com outros animais como anfíbios, répteis e outros mamíferos não primatas. Como é que ocorre esse desenvolvimento em termos de estrutura, a presença ou não de estruturas cerebrais associadas às emoções. Depois a gente parte então para as estruturas do sistema límbico, tá? Aí já voltando para humanos, quais são essas estruturas e as suas respectivas funções. E depois, numa terceira etapa, a gente vai falar um pouco mais sobre a relação da aprendizagem e das emoções, tá? Como é que isso daí mais ou menos acontece. Então, inicialmente, vou estar falando aqui para vocês dos aspectos evolutivos. Nessa segunda imagem, nesse segundo slide, o que é que a gente pode ver aqui? A representação dos estímulos ambientais para répteis. Sendo que os répteis, do ponto de vista de sistema nervoso, ele não tem tantas estruturas quanto os mamíferos em relação ao sistema límbico. Então, primeiro, aqui nessa primeira linha, a gente está vendo o hipotálamo e o tronco encefálico, que são duas estruturas importantes que participam dos aspectos emocionais, só que de uma maneira muito mais estereotipada e muito mais padronizada, onde não tem a grande variabilidade de emoções humanas, como a gente pode pensar em mamíferos, por exemplo, ou em primatas. Tá? Então, do ponto de vista filogenético, de desenvolvimento do sistema nervoso, o que os répteis têm são estruturas muito mais limitadas, aonde apresentam muito mais comportamentos de sobrevivência em relação aos aspectos emocionais. Lembrando que o hipotálamo ele está ligado a uma regulação fisiológica que a gente tem no nosso corpo. E o tronco encefálico está ligado a vias de sobrevivência, principalmente ligado a vias de sobrevivência. Então, nesse caso, os estímulos sensoriais eles são muito específicos, tá? Como fome, sede e sono, e terminam promovendo uma experiência emocional bastante limitada. Num segundo sistema, indo numa escala filogenética maior, mais evoluída, inclusive em termos de sistema nervoso, as emoções elas começam a ter um aumento de eficiência de mecanismos de sobrevivência muito maior em mamíferos. Por quê? Porque você começa a ter mais estruturas associadas aos componentes emocionais, onde você consegue promover uma maior adaptação desses animais, em termos de sistema nervoso e de produção de certas emoções que garantam uma maior sobrevivência. Então, o que é que a gente tem aqui, essas emoções nesse mamífero primitivo? A gente tem os estímulos ambientais. Veja que os mamíferos eles já têm um sistema mais complexo de sistema límbico. E aí a gente já vai ver, por exemplo, o comportamento do medo, do prazer, estruturas como a amígdala cerebral, mais proeminentemente áreas como núcleo accumbens. E emoções primitivas de memória, o que fazem com que o animal ele se comporte de determinada maneira, caso aquele comportamento tenha sido reforçado com algum tipo de prazer vinculado a esses aspectos emocionais. O que também garante, ou aumenta, não é nem garante, mas aumenta a probabilidade de sobrevivência desses animais. Então, como a gente falou na aula anterior, as emoções elas têm um grande componente funcional e adaptativo para a nossa sobrevivência. E chegando aqui numa terceira etapa, seriam os primatas humanos, aonde? E os humanos. Porque nesse momento, que a gente está falando agora dos primatas e dos humanos, já existe muito mais uma racionalização sobre as emoções e sobre os estados emocionais, com o advento também da cultura. Ou seja, a cultura, a linguagem, ela vai modular e mediar os aspectos emocionais. Então veja que aqui a gente tem um avanço em termos de sistema nervoso, porque a partir de um estímulo ambiental,
você tem uma região muito mais desenvolvida nos humanos, que é chamado de neocórtex, que é essa parte aqui da frente do nosso cérebro. E aí, nesse momento, a gente já começa a ter aspectos muito mais avançados em termos de desenvolvimento do sistema nervoso, como a ideia do livre-arbítrio, como a ideia do planejamento, como a ideia de tomada de decisão, aonde a gente continua apresentando esse sistema límbico, tá? Associado a medo, prazer, emoções sociais, tantas emoções primárias, como a gente viu na aula anterior, as emoções que são mais inatas, presentes em todas as culturas, ou até então, né, presente em todas as culturas humanas, onde você tem estruturas relacionadas ao sistema nervoso que promovem essa experiência emocional, mas associado a isso a gente tem uma área específica do nosso cérebro, que aí nesse caso é o neocórtex, que promove esse colorido da experiência emocional e inclusive pode ajudar a regular essas sensações que a gente tem frente a determinados estímulos ambientais. Vamos passar agora para uma segunda parte, que seria a neuroanatomia do sistema límbico. O que é que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma foto que coloca um pouco as várias estruturas que estão associadas ao sistema límbico. Então veja, aqui a gente tem o corpo caloso, que ele faz a conexão interhemisférica, mas a gente tem áreas bem importantes aqui agora para o sistema límbico, como o córtex orbitofrontal. Tá? O córtex orbitofrontal está muito ligado às escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, as escolhas prazerosas ou não prazerosas, hierarquizando aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta e contribuindo significativamente com a nossa tomada de decisão. Veja que próximo aqui ao córtex orbitofrontal, a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo, ele regula toda a nossa homeostase do corpo, seja de sede, fome, né, batimentos cardíacos, ele contribui com essa regulação homeostática. Lembrando que nós buscamos o prazer e evitamos a dor enquanto seres humanos. E, nesse sentido, também buscamos, em geral, essa regulação homeostática que é produzida pelo hipotálamo. Por isso que, muitas vezes, quando nós sentimos algum tipo de emoção forte, é bastante comum, né, quase certo, que a gente vai ter também as experiências fisiológicas sendo modificadas. E um dos principais agentes que controlam essa regulação fisiológica é o hipotálamo. A amígdala é, de longe, talvez uma das estruturas mais associadas ao sistema límbico, mais estudadas. Por quê? A grande parte das nossas experiências emocionais, em maior ou menor grau, vão promover ativações ou mudanças na amígdala cerebral. Classicamente, a amígdala está muito associada à emoção de medo, mas estudos mais recentes já apontam que outras emoções também apresentam modificações quando você tem a alteração, esses estímulos emocionais se modificam, né, aparecem, existe alteração da amígdala. Então, a amígdala está ligado ainda a muitos elementos como intolerância e incerteza, ligados ao aumento, à ansiedade. Então, pessoas mais ansiosas, elas tendem a ter uma maior hiperativação da amígdala, ou situações de incerteza e medo, existe um aumento da ativação da amígdala. E aí é importante a gente ver porque a amígdala e o hipotálamo, eles são estruturas bem próximas, né? Ou seja, muitas vezes essa sensação de medo, de perigo, né, muitas vezes vai estar associada também a alterações fisiológicas intensas. Aqui próximo a eles ainda, né, pensando nessa ideia de sistema, a gente tem o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura fortemente associada à formação de novas memórias, principalmente memórias explícitas. Tá? Por isso, né, essa é uma das explicações, por exemplo, que aquilo que nos emociona, aquilo que toca a gente emocionalmente, a gente tende a lembrar mais, né? Então, o hipocampo, ele parece ter uma importante função nesse processo de memorização. Por isso que muitas vezes quando a gente vai pensar em aprendizado, e aí esse aprendizado pode ser tanto um aprendizado acadêmico, como o que a gente está tentando, né, produzir aqui agora, seja de aprendizados mais traumáticos, seja num assalto ou num término de um relacionamento, isso também, esses eventos também, por produzirem reações emocionais intensas, muitas vezes vão promover também aumento, né, da
probabilidade da gente memorizar aqueles eventos. Do ponto de vista adaptativo também isso é muito útil e funcional. Tá? Associado a isso a gente tem ainda o tálamo. O tálamo ele é uma estrutura importante porque ele faz a retransmissão dos estímulos sensoriais. Então, os estímulos sensoriais, né, da visão, tato, paladar, eles entram pela medula espinhal, pelo tronco encefálico, vão até o tálamo e do tálamo se espalham pelo córtex. E aí você tem vias tanto para a amígdala, hipotálamo, como também para o neocórtex. E a gente tem o giro cingulado, que talvez é um dos, ainda que precisem de mais estudos, mas assim, de modo geral, o giro cingulado está muito vinculado a memórias afetivas, tá? Estímulos ligados a memórias afetivas. Falando um pouco mais sobre esse circuito de papéis, como também é conhecido, né, o sistema límbico, né, pensando do ponto de vista histórico, né, antes dele ser conhecido como a gente tem hoje, né, como a gente concebe hoje de sistema límbico, antes dele o Papez ele já descreveu esse sistema como de vínculos emocionais. Então, por isso a gente tem também, ou pode encontrar também em alguns livros, em alguns locais, a descrição do sistema límbico como circuito de Papez. Então, veja só o que a gente tem aqui. Ó. Inicialmente, a gente tem um estímulo emocional. Esse estímulo emocional ele é captado pelos nossos sentidos de alguma maneira. A partir do momento que a gente capta aquele estímulo emocional, isso já começa a promover alterações fisiológicas, promovidas muito pela ativação do hipotálamo, seja aumento do batimento cardíaco, piloereção, né, o arrepio, seja a boca que fica seca, ou seja, começam o aumento da adrenalina, começa a surgir uma série de alterações fisiológicas frente àquele estímulo emocional. Então veja, aqui tem essa referência que coloca o hipotálamo como esse centro integrador e executor que promove a secreção de hormônios, tá? Principalmente porque o hipotálamo ele tem muitas ligações com a hipófise, e a hipófise é uma estrutura importante quando a gente pensa em desenvolvimento de alterações fisiológicas, pois ela faz a liberação de vários hormônios no nosso corpo, promovendo então, que são esses efetores fisiológicos que promovem as alterações dos nossos órgãos. Então, essa secreção de hormônio controla diretamente, né, como eu falei, a hipófise e influencia diretamente no nosso sistema nervoso autonômico e visceral. Então, nesse momento a gente tem a ativação do hipotálamo que promove então, que promove também em conjunto a alteração nos núcleos anteriores do tálamo. Lembre que o tálamo ele faz a retransmissão dos estímulos sensoriais. Então veja, o estímulo emocional aparece, a gente muitas vezes vai ter as alterações fisiológicas, depois a gente toma consciência. A gente vai falar mais para frente sobre essa ideia, que toda vez que a gente vê um estímulo emocional é como se a gente tivesse duas vias de captação de estímulo. A gente tem uma via mais rápida, que é essa que ativa diretamente o hipotálamo e a amígdala, e a gente tem uma via que a gente chama uma via lenta. E essa via mais lenta é ela que passa pelo neocórtex principalmente. Então o tálamo envia essas informações para o córtex cingulado, né, ou giro cingulado também. Lembra que eu falei há pouco que o giro cingulado está muito associado a essas memórias mais afetivas. Tá? Então o hipotálamo envia essa informação para o lobo límbico e o hipocampo realimenta então esse circuito. Né? Daqui a pouco a gente vai chegar aqui no hipocampo. Então, no momento que eu acesso as minhas memórias emocionais e isso interage com o meu neocórtex, né, com o meu córtex pré-frontal, tá? O que é que a gente tem? A gente vai ter a experiência emocional, como a gente fala do colorido da experiência emocional. É aí muitas vezes que a gente toma mais consciência daquela experiência e aí muitas vezes vai até nomear aquela emoção. Tá? É nesse local aqui do neocórtex que a gente toma consciência, toma decisões, faz algum tipo de planejamento ou tem a capacidade também de regular ou de tentar regular aqueles nossos próprios estados emocionais. No momento que a gente tem essa experiência emocional, né, mais consciente, vamos dizer assim, no córtex cingulado, ele parece integrar com esse lobo límbico e aí sim também
vai buscar as outras informações lá na memória do que aquilo pode significar a partir do hipocampo. Ou pode fazer a consolidação dessa informação no hipocampo, uma vez que esse estímulo emocional vai ativar todo esse circuito que pode promover esse estímulo emocional. Então vamos imaginar que se um indivíduo passou por algum trauma, ele estava no ônibus, no coletivo e de repente houve um assalto. Veja que tem um estímulo emocional, ele já vai ter uma alta expressão emocional, uma alta sensação fisiológica. Isso já vai passar pelo córtex cingulado, isso pode fazer com que ele lembre que um amigo dele uma vez falou que foi assaltado e teve alguma sequela, ou o assaltante agrediu aquela pessoa. E aí isso daqui pode fazer com que ele queira correr, pode ser que ele tome uma decisão de ficar ali quietinho, de esconder o celular ou alguma coisa do tipo. E aí esse córtex cingulado, por exemplo, vai fazer com que aquela informação fique registrada no hipocampo. Por isso que muitas vezes a pessoa, depois que passou por um trauma como esse, ela pode não querer mais andar de ônibus, ou pode evitar totalmente, ou pode ter muita dificuldade de entrar em contato com aquele estímulo novamente. Então esse hipocampo, né, que faz esse registro para que a pessoa lembre daquilo e não se exponha novamente àquela situação. Claro que isso muitas vezes pode limitar a vida da pessoa, pode fazer com que ela sofra, mas do ponto de vista adaptativo isso é altamente funcional e útil. E aí o hipocampo, juntamente com o fórnix, que faz a integração física entre essas duas estruturas, lança novamente informações para a expressão emocional, o que pode fazer com que essa ativação emocional diminua ou aumente. Ou, por exemplo, né, às vezes você está andando ali numa mata, você está andando num determinado local e você olha para uma árvore e vê um objeto que parece uma cobra. Nesse momento você não vai ficar lá esperando para ver se é uma cobra, você está andando, percebeu que era uma cobra, automaticamente você já tem a experiência emocional. No entanto, quando esse circuito aqui é ativado, que você para, né, que essa via lenta é ativada, muitas vezes você já pode sair correndo, que é o mais comum, porque você tem uma via rápida aqui, que a gente vai falar mais em detalhes daqui a pouco. Mas você pode aguardar um pouco, você pode parar e pensar e ver que aquilo ali não é uma cobra, é um cipó, por exemplo, que você está andando ali no meio da mata. E aí isso é registrado no hipocampo, olha, parece uma cobra, mas não é. E aí você pode diminuir essa expressão emocional. Então, quando a gente pensa em emoções, quando a gente fala de estruturas associadas às emoções, a gente sempre vai precisar pensar em duas vias. Uma via mais rápida, que é uma via menos consciente, onde a gente já tem essa ativação e essa expressão emocional mais rápida. E a gente tem uma via mais lenta, onde essa via mais lenta passa pelo neocórtex. E quando passa pelo neocórtex, aí sim é quando dá a possibilidade da gente ter uma maior regulação dessas emoções. Tá? Então aqui pontuando mais isso daqui. Aqui eu vou expressar, né, vou colocar especificamente a presença dessas vias. Então veja aqui, ó, a gente tem uma informação sensorial que ela chega no tálamo. E aí a gente tem duas vias. Uma via rápida, que ela já ativa a amígdala e já ativa o hipocampo de imediatamente, ou seja, você nem sabe o que é aquilo, ou você já desconfia, ou você tem algum tipo de estímulo que direcione para algo que lhe promove medo, lhe promove algum estímulo emocional. Essa ativação emocional já acontece de uma maneira muito mais rápida. Mas existe uma outra via, que é do tálamo, vai para o córtex visual. Do córtex visual ele passa pelo neocórtex, e do neocórtex então pode aumentar ou diminuir a ativação dessa amígdala, então a gente vai ter uma resposta. Tá? Então é importante a gente pensar que essa via rápida, do ponto de vista evolutivo, também ela é mais útil e funcional. Porque se você imagine, né, se você está andando numa savana africana e de repente está passando no meio de uma mata e você pode imaginar ou pode perceber que pode ter um predador ali, é muito mais útil que você já tenha uma via de emoção, de ativação emocional rápida, que lhe tire dali e depois você vai pensar, poxa, eu achei que era um predador, mas não era, mas pelo menos você vai estar longe. Do que você estar ali andando no meio de uma savana africana, acha que é um predador e aí você vai falar, não, espera um pouco que eu vou ver se é um predador e de fato ser um predador, e aí a chance de você ser atacado é muito maior.
Então pensem que essa via rápida, ela é muito mais uma via de defesa, onde essa amígdala já produz essa alteração fisiológica, lembrando que essa alteração fisiológica é uma reação adaptativa que tenta aumentar a chance de sobrevivência, e seria essa via rápida, mas ao mesmo tempo vai vir uma via mais lenta, que também é ativada, aonde pode promover ou pode regular essa ativação desses sistemas emocionais. Tá? Então aqui a gente representando isso daqui, né? O tálamo está bem aqui próximo da amígdala. Então aqui a gente já tem uma via rápida, né, do tálamo já vindo direto aqui para a amígdala e produzindo as respostas fisiológicas necessárias. E ao mesmo tempo a gente tem o tálamo, do tálamo ele vai para o córtex visual, a gente identifica o objeto, e do córtex visual ele vem então passando pelo neocórtex, pelo giro do cíngulo para a amígdala, onde a gente pode estar regulando um pouco mais as nossas emoções. Então, percebam como essas vias elas vão interagir, como elas tentam garantir uma maior sobrevivência, uma vez que esse comportamento foi selecionado, né? Esse aprendizado foi selecionado evolutivamente. Então, muitas vezes, qual é o papel? Né? A amígdala tem um papel bem importante. A amígdala parece ter um papel importante, por exemplo, na aprendizagens e memórias emocionais. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente tem alguma atividade emocional, a amígdala parece que vai ser muito mais ativa. Então, consequentemente, quando a gente está em algum evento que nos desperte, ou em algum local que nos desperte emoções, a gente tem uma maior chance de memorizar aquelas informações, tá? Tanto por um componente atencional, como por um componente de prazer, como por um componente para que a gente possa repetir aquele mesmo comportamento em outros momentos ou em outros locais. Esse é o princípio, por exemplo, do reforço, né? Se a gente é reforçado, a gente tende a repetir aquele comportamento. Então, em termos de sistema nervoso, a amígdala parece contribuir, né? Ou seja, quando a gente tem alguma situação onde a gente associa um vínculo emocional, a gente tende a memorizar mais. Isso pode ser tanto para aspectos positivos, prazerosos, como também para aspectos traumáticos. É por isso que muitas vezes quando a gente passa por algum trauma, o nosso sistema nervoso e a nossa mente registra aquela informação para que a gente não esqueça e, consequentemente, não repita aquela mesma situação, caso seja um evento traumático. Então a amígdala, ela parece contribuir significativamente nessa estrutura de ativação fisiológica e na experiência emocional, sendo que classicamente ela está associada a emoções de perigo ou de medo. A amígdala, ela também está associada ao conceito de medo e do medo condicionado, né, principalmente no pareamento de estímulos. Tá? Então, o pareamento de estímulos que a gente muitas vezes estuda no behaviorismo, né, de estímulo neutro, mas pareado com estímulo incondicionado, gerando uma resposta condicionada. Do ponto de vista de sistema nervoso central, quem promove esse pareamento de estímulos e registra isso em termos de sistema nervoso é a amígdala cerebral. Novamente, a gente pode pensar, esse pareamento de estímulos ele é extremamente importante para o nosso aprendizado. A mesma coisa em mecanismos de recompensa. A amígdala também ela vai ser ativada, juntamente com outras estruturas aqui já, como o núcleo accumbens. Ele garante, né, ou esse sistema de recompensa, ou a ativação desse sistema de recompensa, dessa experiência emocional agradável, garante com que a gente repita aquele mesmo comportamento. Né? Então, pensando no princípio bem básico, imagine que você está com sede. Né, você não sabe o que fazer para tirar aquela sede. E aí, por algum motivo, porque alguém falou, ó, vá ali na geladeira, pegue uma vasilha que tem lá com líquido incolor, coloque no copo e bebe. E aí, de repente, você bebe e aquela sensação desagradável de sede passa. Ou seja, nesse momento você foi recompensado por aquele comportamento, né, você se sentiu bem, automaticamente você vai memorizar aquela informação para que em outro momento você possa repetir. Bom, então vamos falar um pouco aqui ainda da ligação do aprendizado e das emoções, falando principalmente aqui das estruturas da amígdala. Tá? Então o que a gente tem aqui são as estruturas da amígdala e do hipocampo, né? Se a gente puder tentar identificar aqui, a gente tem algumas estruturas aqui da amígdala e aqui atrás a gente tem algumas estruturas do hipocampo. Tá? O hipocampo, lembrando, que está ligado às nossas memórias.
Então veja que a amígdala, ela recebe informações de vários conectores sensoriais, né? Vários receptores sensoriais. Então veja aqui, ó, córtex de associação multimodal. Córtex de associação multimodal são os vários aspectos perceptivos que a gente tem. Você veja que envia informações aqui para uma parte da amígdala que chama amígdala basal. Áreas também do hipocampo e do córtex entorrinal também têm ligações com a amígdala basal. Aspectos do córtex e do tálamo, né, tanto auditivo, visual, somestésico, gustatório, olfatório, também tem ligação com a amígdala. Aspectos do córtex víscerosensorial, que fala muito sobre as sensações fisiológicas que a gente tem. Não é à toa que a gente viu na aula número 1 também, que muitas vezes o nosso estado fisiológico, né, periférico parece interferir também na nossa ativação emocional. Áreas sensoriais como dor, áreas viscerais, áreas do bulbo olfatório e áreas também do córtex pré-frontal. Essas diversas áreas elas parecem convergir ou ter conexões com áreas, tanto basais da amígdala ou a amígdala lateral. Tá? Então, uma vez que ela recebe as informações dessas diversas regiões, e por que isso é importante, gente? Isso é importante porque isso fala muito sobre como é produzida a experiência emocional. Tá? Então, veja que a gente recebe informações de diversos ambientes para a gente produzir, então, a experiência emocional e tomar consciência dela. Então, uma vez que você tem a chegada, né, dessas várias informações, a amígdala, então, nessa outra parte aqui da amígdala, vai produzir, então, outras saídas de informação, né, seja da amígdala lateral, né, junto com a amígdala basal. E aí, quais são as respostas, muitas vezes, que a gente vai ter quando muitas vezes a gente vai receber essas informações? A ideia do freezing, do congelamento, sendo como uma resposta a algum estímulo. Ativação do eixo HPA, né, do hipotálamo pituitário adrenal, que a gente estuda tanto, né, na aula de estresse. Se você quiser dar uma olhada depois, que eu falo muito sobre essa ativação do eixo HPA. Modulação de vários sistemas de neurotransmissores, né, seja noradrenalina, serotonina, dopamina e acetilcolina. Vai promover essas alterações em termos de neurotransmissores. Alterações sensoriais, alterações do córtex pré-frontal. Lembrando que o córtex pré-frontal ele vai ajudar muito na regulação dessa experiência emocional. Não dá para impedir que a gente sinta determinadas emoções, mas ele pode contribuir significativamente para essa regulação dessa experiência emocional. Né? Áreas do estriado ventral, veja, áreas multimodais em termos de percepção, áreas do hipocampo e do para-hipocampo, que é uma outra região do hipocampo também importante no processo de consolidação de memórias, e áreas do sistema nervoso simpático e parasimpático. Lembrando que o sistema nervoso simpático é aquele que aumenta a atividade metabólica e o sistema nervoso simpático promove o acúmulo de reservas metabólicas. E é isso, muitas vezes, que promove as nossas experiências emocionais serem tão marcantes. Tá? Muitas vezes esses exemplos já não funcionam para gerações mais jovens, mas muitas vezes quando a gente pergunta assim, você lembra onde você estava quando você viu o atentado ou a primeira vez, né, o atentado do 11 de setembro de 2001? E aí? Então, muitas pessoas falam, né, quando eu faço essa pergunta, que relatam claramente aonde estavam. Poxa, eu nunca me dei conta, mas eu lembro. Né? Eu estava no meu trabalho, eu estava na escola, claro que isso vai depender da sua idade. Né? Ou algum evento marcante na sua vida, né? Se você já casou ou foi casada, ou se você fez uma viagem que para você foi muito importante, ou algum evento na infância. Perceba que muitas dessas informações ficam marcadas no nosso sistema nervoso e na nossa mente, na nossa experiência. Né? Você lembra, né, aqui no Brasil, né, o futebol é muito popular. Quando o Brasil foi campeão do mundo pela última vez, aonde você estava, quando foi, ou algum evento marcante na infância que possa fazer com que você lembre. Então, assim, todas essas experiências que são experiências emocionais estão ligadas diretamente à nossa memória. Tá?
Então, a memória, muitas vezes, as emoções, elas vão funcionar como filtros para a memória, né? Uma vez que a gente não consegue lembrar tudo, a memória, as emoções, elas vão funcionar filtrando aquilo que é importante, que a gente deve lembrar, aquilo de que não é tão importante, que a gente deve simplesmente esquecer. Por isso que emoções, memória e aprendizado devem estar sempre ligados. Aqui é um outro esquema para mostrar um pouco como é que acontece essa consolidação da memória. Tá? Então veja aqui, ó, a gente tem, né, por exemplo, a expressão visceral dessas emoções. Então a gente tem aqui, que a gente já falou, do hipotálamo, do corpo mamilar também, que está ligado a essa regulação fisiológica do nosso corpo. Essas áreas têm ligações com o núcleo anterior do tálamo, que é ele que retransmite aquelas informações. Isso daqui envia então para o giro do cíngulo, lembrando que o giro do cíngulo é ele que tem muitas memórias afetivas. Tá? Veja que esse giro do cíngulo ele tem conexões com o hipocampo, que é quem faz a consolidação das informações, e o hipocampo tendo muitas relações com a amígdala. Veja que todo esse sistema faz com que a gente tenha experiência emocional, que a gente lembre da experiência emocional e que a gente tenha a ativação fisiológica daquelas emoções. Lembrando que esse hipotálamo ele também já tem ligações com o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é quem faz a gente tomar decisões, tomar consciência daquela sensação, muitas vezes nomear e rotular aquela emoção que a gente está falando. E isso também é muito associado com o nosso córtex associativo, que está ligado aos aspectos perceptivos da experiência emocional, que também vai ativar o hipocampo. Então perceba que existe todo um ciclo, um conjunto de ativações de várias estruturas cerebrais ligadas às emoções, para que a gente tenha a alteração fisiológica, para que a gente tenha a experiência mental e a rotulação daquilo dali, para que a gente tenha a memorização daquela informação, a consolidação daquela informação. Então, assim, a gente tem uma série de encadeamentos associados àquilo que a gente chama de experiência emocional. Tá? Então, muitas vezes a gente vai ter essa consolidação da memória pelo hipocampo, e muitas vezes quem vai promover esse botão de disparo das experiências emocionais é a amígdala, como a gente já falou, principalmente pela ativação daquelas vias rápidas, né, da via rápida. Então aqui só colocando um pouco mais. E aí você pode perguntar assim, ô Gustavo, mas e pessoas, ou um grupo de pessoas que possam ter alterações na amígdala cerebral, já que ela é tão importante? E aqui a gente tem um caso, esse caso descrito na literatura famoso, chama caso SM, que ele teve uma doença onde teve um dessecamento bilateral da amígdala. E uma das coisas que se observou, né, aqui a gente tem em azul os controles, né, a pessoa, né, SM olhando livremente para fotos, e o paciente SM quando foi instruído a olhar para os olhos da foto. Tá? O que é que a gente observa aqui? Ó? O grupo controle, a gente vê que ao olhar essas faces emocionais, eles percebem principalmente essa triangulação aqui, que é normalmente aonde a gente olha quando a gente olha no rosto de alguém, principalmente para perceber algumas emoções. Né? E a gente percebe que existe mais ou menos esse padrão aqui nos controles. Agora, quando a gente observa o paciente SM, onde ele teve essa alteração na amígdala, a gente observa que esse padrão de olhar, ele muda. Ele provavelmente ele não consegue mais captar tão bem a experiência emocional das outras pessoas por conta dessas alterações na amígdala. Tá? E aí, quando ele é instruído a olhar para os olhos, ele pode reconhecer o medo, mas quando ele olha livremente, ele tem atrasos no reconhecimento desse medo. E aqui eu trago essa imagem que eu acho que reflete um pouco de como as várias emoções, elas promovem a ativação da amígdala. Então aqui a gente tem vários tipos de emoções neutras, por exemplo, você vê que não tem um aumento da chance de produzir a ativação da amígdala. A ideia de que quanto mais para a direita significa que tem uma maior chance de fazer uma ativação da amígdala, e para a esquerda uma menor chance de ter uma ativação da amígdala. E aí a gente vê aqui, ó, medo, nojo, tristeza, raiva, né, uma mistura de emoções negativas, né, que seriam mais essas emoções desagradáveis de sentir.
a gente observa que tem uma maior ativação da amígdala, principalmente aqui, ó, no medo, no nojo. Tá? Você vê que a raiva um pouco menos, mas também tem, todos têm, mas principalmente você vê aqui o medo e o nojo. Outras emoções positivas também parecem ter ativação da amígdala, né? Principalmente com alterações do humor, felicidade, né? Sexo, né? Um mix de emoções positivas também parecem aumentar a ativação da amígdala. E aqui outras emoções sociais, tá? Aqui a gente pode olhar emoções sociais ou um outro tipo de emoção. Então, com esse slide aqui, eu queria mostrar como as várias tipos emocionais, né, tipos de emoções, elas também promovem mudanças na amígdala cerebral. E já chegando mais no final da nossa aula, a ínsula, tá? A ínsula, que é uma outra estrutura importante no sistema límbico, que ela é um lobo, tá? Quando a gente pensa na divisão neuroanatômica, ela é como se fosse o quinto lobo, e ela fica mais ou menos quando você abre aqui, né, essa fissura lateral ou silviana, e ela fica aqui dentro, tá? E a ínsula, ela é extremamente importante para receber informações somatosensoriais do corpo, somatosensoriais e viscerais. É por isso que, quando a gente vai ter uma experiência emocional, a nossa atividade fisiológica também parece interferir. E a ínsula é ela que parece receber essas informações, né, viscerais. E também ela é especialmente importante na ativação da emoção de nojo. Além disso, né, todo esse circuito, né, do sistema límbico que a gente já viu, é importante a gente falar um pouco também das áreas de recompensa. Tá? A área tegmentar ventral, né, que é uma área importante para a produção da dopamina, o núcleo accumbens, que seria a área do prazer em si, o córtex pré-frontal. Ou seja, toda vez que a gente tem emoções positivas ou emoções agradáveis de sentir, esse circuito é ativado, fazendo com que a gente lembre daquilo. Para quê? Para que em outro momento a gente repita aquele mesmo comportamento. Na aula de abuso de substância, eu falo muito sobre esse circuito da recompensa, uma vez que a maioria das drogas de abuso, elas promovem a ativação do sistema de recompensa, e é por isso então que a pessoa tende a querer repetir aquele mesmo comportamento. Então aqui a gente vê como a ativação da tristeza, por exemplo, né, ativa várias áreas, e aqui da felicidade, áreas cognitivas da felicidade. A gente vê que existe uma ativação bem ampla de vários aspectos emocionais. Para finalizar, então, né, eu trouxe aqui um resumo dessas duas aulas sobre emoções do sistema límbico. Então, inicialmente, a gente viu a classificação daquelas emoções, sendo as chamadas emoções básicas ou universais, que independem da cultura. A gente viu um pouco também das emoções secundárias, que são aquelas emoções que dependem muito mais de aspectos culturais e são mais complexas. Depois a gente viu as teorias, né, que falam sobre as emoções. Então a gente viu a teoria do Cannon-Barrow, a gente viu a teoria do James Lange, e depois, por último, a gente viu a teoria dos dois fatores, onde essa teoria dos dois fatores fala que a gente tem uma experiência fisiológica, assim como a gente tem uma experiência mental quando a gente está relacionado a algum tipo de emoção que a gente viu. Né? Depois a gente viu a função evolutiva das emoções e como isso daqui vai se desenvolvendo em termos de sistema nervoso. Então a gente viu o sistema límbico, né, dos répteis muito mais limitado. Depois a gente viu de alguns mamíferos primitivos. Então a gente chega em nós, primatas, onde nós temos mais estruturas e tem uma experiência adaptativa emocional maior, o que garante também uma maior sobrevivência. Depois a gente viu a neuroanatomia de várias estruturas que estão envolvidas no sistema límbico e suas respectivas funções, né, como neocórtex, amígdala, hipocampo, hipotálamo, entre algumas outras. Agora mais para a gente viu a ínsula. E cada uma delas tem uma importância significativa quando a gente fala da experiência emocional. E por último a gente viu a ligação das emoções com os aspectos de aprendizagem. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Comentem, né, aproveitem, façam perguntas, que eu estou sempre à disposição para interagir, tirar dúvidas e para o que vocês precisarem. Até uma próxima.